paz do nosso Mestre Jesus possa estar aqui com todos nós essa noite. Nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos esvaziar as nossas mentes, nos desvinculando de tudo aquilo que nos traz o desequilíbrio, tudo aquilo que nos traz o medo, que nos traz a incerteza, que nos traz a dúvida. E vamos substituir esses sentimentos e esses pensamentos pela confiança, pela fé, pela gratidão, pelo amor. Nesse momento nós vamos imaginar o nosso Mestre Jesus com seus braços abertos, nos abraçando, afagando os nossos cabelos, com um sorriso angelical que só Ele tem. Nós vamos iniciar a nossa palestra com a oração que o nosso Mestre nos deixou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é teu o poder, a honra, a luz e a glória, para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amados, mais uma vez eu agradeço a presença de todos, o convite da casa, que me alegra em poder estar aqui como humilde servo, trazendo só as mensagens que o nosso Mestre determina. Como tema da casa, nós vamos falar sobre o tema da perfeição moral. E para nós, o que é moral? O que entendemos por moralidade? Esse tema, para quem quiser depois estar pesquisando no Livro dos Espíritos, ele é o capítulo 12, tá? Do Livro dos Espíritos, que fala sobre as virtudes, os vícios, as paixões, o egoísmo, as características do homem bom e o conhecimento de si mesmo. E esse estudo, ele se baseia em uma passagem bíblica que encontra-se em Mateus, capítulo 5, e versículo 48, que diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás no céu. Então, dentro do que o Espiritismo fala sobre a perfeição da moralidade, da moral, já havia sido dito há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando Mateus escreve sobre essa passagem. E nós começamos a entender que essa lição, ela fala de uma situação, de um adjetivo, de uma qualidade que nós temos, que é chamada de virtude. E o que é a virtude para nós? A virtude nada mais é do que ter a intenção, a vontade e o desejo de praticar o bem. Existem várias virtudes, mas elas se resumem em uma só:
fazer o bem. É o desejo, é aquela chama que arde, é aquela vontade incontrolável de ver as coisas acontecerem com pessoas no dia a dia, na nossa rotina, e a gente querer ajudar, querer fazer o bem. Ah, Márcio, mas aí é fácil a gente ajudar. Fácil a gente ajudar quando a gente não tem um inimigo chamado vícios, que anda exatamente na contramão da virtude. Seria muito fácil se só existissem as virtudes. Iríamos lá, praticaríamos o bem. Palmas para nós. Né? Mas será que os vícios permitem que a gente faça isso? Se anda tão na contramão da bondade? Então eu entendo que vício significa o mal. O bicho-papão da história. E Allan Kardec sempre vem cobrando, sempre vem alertando, sempre vem orientando sobre os vícios. E os vícios mais pertinentes hoje em dia são classificados como vaidade, como egoísmo, como luxúria, como prepotência. Mas existe o pai de todos os vícios, o que tem todas as qualidades ruins, mas que se resume em uma apenas palavra: o egoísmo. O egoísmo, ele não permite que as virtudes sejam colocadas no dia a dia. Os vícios, ou melhor, o egoísmo, ele não permite que as virtudes se externizem de dentro para fora. Ele não permite. O egoísmo bloqueia toda a sensação, todo o desejo e toda a vontade que nós temos de praticar o bem. Porque alguns do nosso meio entendem que só pode fazer o bem se algo vier em troca. Isso a gente falou até mesmo na última palestra, né? As pessoas só fazem o bem hoje em dia visando a troca. Isso é caracterizado todos os dias. Todos os dias a gente vê que as pessoas só fazem por interesse. Isso é uma virtude? Não. Isso é um vício. Porque se eu fizer só a bondade visando receber algo em troca, eu vou ser o homem mais bom desse planeta. Porque tudo eu vou fazer em troca de alguma coisa. Eu vou ser o homem melhor na visão externa. E na visão interna? Será que eu vou estar sendo eu mesmo? Será que eu estou exercendo a função na qual eu encarnei? Nesse planeta, nessa época, com essas pessoas, vivendo nesse mundo tribulado. Será que eu vim para fazer parte de um pacote todo ou eu vim para fazer uma diferença? Se eu vim para fazer uma diferença, eu tenho que esquecer esse tipo de bondade. Que não é bondade. É bem maldade. Descobri porque eu não estava enxergando direito. Agora sim. Por isso que eu não estava caçando aqui as coisas. Identificar velho assim. Existe uma história que fala sobre um homem chamado Narciso. Não sei se vocês já ouviram essa história. Mas ela é o puro cerne da vaidade, que também é um vício. Narciso era um homem lindo, maravilhoso, de 1,90 m de altura, olhos claros, pele parecia um pêssego, corpo atlético. E ele vivia numa floresta que era muito linda, maravilhosa floresta.
Os pássaros cantavam sem parar, as flores cresciam de uma forma estrondosa, e todos os dias, quando Narciso levantava, ele ia até um lago, que tinha um lindo lago maravilhoso, debruçava no lago e ficava olhando. E ali ele passava horas e horas e horas. Pois bem, um belo dia, Narciso se descuida e bluf, cai no lago. Só que tem um detalhe, Narciso não sabia nadar. E por infelicidade ou felicidade, não sabemos, Narciso desencarna. Foi tão ofendida a floresta pela falta da beleza de Narciso, que os pássaros pararam de cantar, as flores pararam de crescer. Diz a história que aquela noite da morte de Narciso, nem a lua trouxe a sua beleza. E Narciso chega no mundo espiritual. Se depara com seus mentores, com os auxiliares. E um dos mentores pergunta: Narciso, posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Diz para mim, por que você ficava tantas horas contemplando a beleza do lago? Você queria ver os peixes? Queria ver o fundo? Por que você tanto contemplava? É tão maravilhoso assim o lago? Ele diz: não, eu não contemplava o lago. Eu contemplava a minha beleza. E a partir daí, aquilo que era belo, lindo e maravilhoso, levou Narciso à morte. Isso acontece nos nossos dias? Muito. Muito. A vaidade tem corrompido pessoas, tem ceifado vidas, porque eu quero tirar essa ruga aqui, eu tenho que mexer na carcaça toda. Vai chegar um dia que muitas mulheres, quando fizerem plástica, em vez de estarem com a boca aqui, vai estar aqui. Obviamente os olhos aqui, de tanto que puxa. Quantas pessoas estão morrendo em clínicas clandestinas, com profissionais extremamente inescrupulosos, sem preparo, que mostram para aquela pessoa que está cega pela vaidade, que vai fazer o bem a ela, é o que a gente estava falando ali atrás, de fazer o bem com a intenção de ter algo em troca. Claro, se eu vou fazer uma operação plástica, eu vou pagar muito dinheiro. E se existe um profissional não qualificado, o que ele está fazendo? Me iludindo que vai me fazer o bem, porém não vai me fazer bem nenhum, mas ele vai levar vantagem de mim, não vai? Vai levar meu dinheiro. Pois bem, as pessoas por economia, vantagem, estão morrendo. Estão sendo ceifadas pela vaidade. E isso é um vício também que foge das leis de Deus. Ah, eu tenho que andar toda feia, toda mal arrumada? Não, ninguém falou isso. Tudo tem um limite. Tudo que é demais do lado bom também é prejudicial, da mesma forma que tudo aquilo que é bastante do lado ruim também é prejudicial. Resumindo, tudo que é demais atrapalha. E nós dividimos aqui os egoístas em 3 classes. A primeira é o egoísta profissional. Não é por profissão, não, ele é egoísta. É egoísta profissional. São pessoas que detêm o conhecimento, que detêm a capacidade dos trabalhos que eles realizam, mas eles não ensinam ninguém. Eles não passam aquilo que eles têm de bom para que aquilo perpetue, continue. Simplesmente guardam para eles, como se eles fossem ad eternos. E todas as vezes que isso acontece, a evolução acaba dando um passo para trás.
Um só. Porque enquanto existe o egoísta profissional, existem os proliferadores profissionais. Aqueles que são líderes, mestres por excelência e ensinam tudo para quem tem a disposição de aprender. Porque também não adianta gastar vela com defunto ruim, né? Não podemos também ser hipócrita ao ponto de ensinar aquele que não quer aprender, a mostrar o caminho para aquele que não quer enxergar, né? Nós vamos fazer o nosso trabalho, porém sem hipocrisia. E eles proliferam esse conhecimento, ao ponto que o progresso continua, avança, segue, que é a lei da vida. Boa noite. Boa noite. Essa é a lei da vida, progresso contínuo. E não é por essas peças que o progresso para, mas às vezes atrapalha. Existem os egoístas financeiros. Esse aí eu não preciso nem falar quem é, né? São aqueles que entendem que o dinheiro compra tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Só que eles esquecem de um detalhe, que o dinheiro pode comprar uma cama, não pode? Ele compra o sono. O dinheiro pode comprar comida, mas o dinheiro não compra o apetite. O dinheiro compra o livro, mas ele não compra a inteligência. O dinheiro compra casas, mas ele não compra um lar. O dinheiro compra um remédio, mas ele não compra a saúde. O dinheiro também compra a diversão, porém ele não compra a felicidade. O dinheiro compra o crucifixo, mas ele não compra a fé. O dinheiro também compra um belo e lindo mausoléu no cemitério, não compra. Porém não compra o céu. Então eu acho que isso são coisas que nós temos que avaliar dentro de nós. Porque se alguém aqui pensa que vai levar sua fortuna no caixão, está enganado. Sabe por quê? O caixão não tem porta-mala. Ele não tem porta-mala. Ele não tem porta-luva. Então você não vai guardar nada, a não ser essa linda e maravilhosa carcaça na qual nós estamos presos. Será que isso é um ponto de reflexão para nós? São coisas que tocam, né? E às vezes a gente não percebe. Enfim. E no nosso meio também existem os egoístas, que eu denominei como egoísta espírita. Por quê? Porque ele estuda, ele faz cursos, ele faz seminários, ele dá palestra, ele pinta e borda. Só que chega um determinado estágio. Seu Márcio, o senhor pode dar uma palestra pra gente lá no centro do irmão Luiz? O seu Márcio olha. Quantas pessoas vão? Qual o nível intelectual do pessoal que está lá? Porque as minhas palestras, né, são elitizadas. Eu sou um cara estudioso. Primeiro que é mentira, eu não estudei nada. O centro espírita vai dar uma ajuda? Pelo menos para o combustível? Quanto o senhor gasta para lá? Um tanque mais ou menos. Esse é o egoísta espírita. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: dai de graça aquilo que de graça recebestes. Jesus não disse lá atrás para a gente cobrar de acordo com a fachada do centro. Isso aqui eu vou cobrar 1000 porque o centro é grande, hein? Tem umas 1000 pessoas.
Aquela não, aquela cobra só 500, né? É mais humilde. Só que a gente não pode esquecer, ou melhor, eles não podem esquecer, que quando eu subir, eu acho que eu subi, alguém vai chegar para mim e vai falar assim: Márcio, que vergonha, hein? Aí eu todo com a orelha baixa, eu vou falar: mais vergonha do que? O que eu fiz? Você teve tanto conhecimento, meu filho. Você estudou tanto. Você se preparou. Recebeu a nossa luz para que você fosse luz no caminho das pessoas. E você me faz uma dessa. Então tudo aquilo que você aprendeu, você não vai esquecer. Só que o Senhor vai voltar. E vai fazer de novo aquilo que era para você fazer e não fez. Então se eu poderia ter aproveitado a chance, ou eles, né? Aproveitado a chance de seguirmos em frente e estarmos um passo a mais na evolução, eu não retrocedi, eu simplesmente estacionei. Eu vou ter que voltar e fazer novamente o mesmo trabalho. Isso é egoísmo. É um dos maiores vícios da humanidade. E o homem do terceiro milênio não pode ser dessa forma. Me enrola com os papéis, gente. Eu acerto. Muitos oradores não entenderam absolutamente nada sobre a missão de ser um orador espírita. O nome já diz, orador. É falar daquilo de Deus. Mas sem enrolar, sem menosprezar, sem inventar, porque quem inventa a moda é estilista, não é orador espírita. O que adianta nós termos toda uma teoria e a gente não ter a prática dessa teoria? O que adianta eu estudar tanto, ler tanto o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, as obras póstumas, e alguém chegar para mim e falar: você leu tudo? Eu li tudo, sei tudo. E aí, o que você faz? Nada. E aí? Eu não faço uma oração, eu não faço um trabalho fraterno, eu não ministro um passe, eu não faço parte de uma caridade do centro. Fala para mim recolher alimento, eu não. Os irmãos aí recolhem. E aí? A minha teoria, aonde vai? Água abaixo. Então tudo aquilo que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, nos oferta de graça, é para que a gente também faça da mesma forma. Aí nós constituímos uma virtude e deixamos de constituir o vício. Tem pessoas que são tão egoístas, que se você falar para ela que precisa de um doador de sangue, a pessoa foge. Os centros de banco de sangue, às vezes gritam por uma bolsa de sangue. A minha esposa é enfermeira, trabalha no Hospital do Câncer, e ela diz isso aí. Quantas vezes cirurgias foram brecadas, tratamentos foram parados, vidas não foram salvas porque faltava o sangue. Que a gente pode ir lá, esticar o braço e falar: tira bastante, porque aqui tem um monte, daqui a pouco eu vou fazer mais. A gente produz isso, é automático. E para doar sangue não precisa muito. É só ter acima de 50 quilos. Eu, se for lá, os caras ficam contentes. Lá, o gordinho faz por dois. Tira de um braço e do outro. E aqueles que
quando nós falamos em doação de órgãos? Que egoísmo, né? Da nossa parte. Não doarmos aquilo que Ele nos emprestou. Ele não nos deu nada, porque aqui nada é nosso. Que vantagem vai ter um corpo inerte, duro, gelado, em cima de uma pedra, dentro de um caixão, num sepulcro? E aí? Não vai acontecer a mesma coisa com ele, com órgão e sem órgão? Por que eu não ajudar? Algumas pessoas têm medo de sentir dor depois que morrem. Ah, vai doer. Eu acho que aqui vai doer mais. Aqueles que são materialistas, os egoístas, no seu princípio da palavra, acham que quando morrer o corpo vai junto. Eles vão chegar lá, eles vão se pegar, eles vão ter dor de estômago, dor de cabeça. Porque é tão grudado à matéria, parece que o papel é invertido. A matéria tem mais vida que o espírito, de tanto valor que eles dão. Isso aqui não é nada. Agora você fala para um cara que não gosta de doar sangue, doar os órgãos, ele enlouquece. Você não tem coragem nem de doar o sangue, quanto mais os órgãos. Isso é ser humanitário? Ou isso é ser egoísta? Isso faz parte da moral? Não. Os materialistas são tão apegados a eles que os espíritos, quando vêm no processo de desencarne e do desligamento, trabalham o dobro do que deveriam trabalhar se fosse de um outro raciocínio. Como na contrapartida, aquele que é desprendido da matéria, da luxúria, da vaidade, que tem uma moral íntegra, espiritualmente falando, antes de fechar o caixão, o espírito dele já está léguas. Ele nem vai perceber se fechou, se abriu, se ele foi de roupa, se ele pintou o olho, enfim. Ele não vai estar preocupado, ele não vai estar mais ligado àquilo, aquilo acabou. Finish. E isso que acontece. E o ponto principal da nossa palestra é a moralidade do homem de bem. E quem são os homens de bem desse terceiro milênio? Homens e mulheres de bem. Somos nós. Por quê? Trabalhamos, enfrentamos jornadas de trabalho, convivemos com ladrões, porém não roubamos. Convivemos com traficantes e não nos viciamos. Mais corrupto que tem nesse nosso país é impossível. E nós não nos corrompemos. Nós continuamos íntegros. Enxergando que lá na frente, virão dias melhores. Esses são os homens e mulheres do terceiro milênio. Os homens e mulheres que vivem no meio de circunstâncias desfavoráveis, porém não se contaminam. Um homem bom, de uma índole boa, o homem do bem, é aquele que mora lá no morro, lá no Rio de Janeiro. Aqui também tem bastante. Mas vamos citar o Rio, que é um foco, que tem que subir todo dia ao morro para levar o sustento para casa, no meio de traficantes, no meio de tiros, discórdias com a polícia. Desce toda madrugada, às vezes 4, 5 horas da manhã, para pegar o ônibus lá embaixo, para trabalhar 8, 10 horas seguidas e voltar no mesma rotina. Enfrentando todos os problemas que ele, se fosse leviano, jamais iria enfrentar. Então nós temos também muitos e muitos homens e mulheres do bem. Para nós terminarmos
Porque o maior exemplo de virtude chama-se Jesus, o Cristo. E eu vou contar uma história rapidinha para vocês, para não ultrapassar o horário. Jesus um dia estava andando pela Judéia. Jesus era um homem lindo, um espírito na sua essência. E ele foi abordado por uma mulher, linda, maravilhosa, e disse: Nazareno, gostaria que você fosse à minha casa essa noite. Gostaria que você sentisse o perfume das rosas que exalam no meu jardim. Ele olhou para ela e falou assim: hoje não. Quem sabe um dia. Ela olhou. Nazareno, eu gostaria que você fosse na minha casa hoje. Para que você tomasse uma taça de vinho, ouvisse os músicos que eu tenho na minha casa. Pois lá todos os viajantes que passam por essa cidade têm uma guarida, têm uma noite de descanso. E Jesus quase não viajava, né? Ele olhou para ela e disse: hoje não. Quem sabe um dia. Ela um pouco mais enfurecida: Jesus, eu estou te convidando para você conhecer os linhos da minha cama. Ele olhou para ela: hoje não. Quem sabe um dia. Essa mulher virou com toda a sua raiva e fúria e foi embora. Passaram-se alguns anos. Uma senhora, Jesus estava no tanque de Betesda, curando cegos, coxos, mancos, aleijados. Mestre, preciso da sua ajuda. Vamos até a minha casa, pois a minha filha encontra-se muito doente. Jesus na hora largou as coisas que ele estava fazendo. Seguiu. Chegando na casa humilde, pobre. Quando ele chega próximo ao leito, a mulher olha para ele: Nazareno, você aqui? Eu lhe convidei 3 vezes para desfrutar comigo aquilo que de melhor eu tinha. E você vem me visitar no momento em que estou moribunda, que meu corpo está em feridas, a minha beleza foi embora, o meu dinheiro acabou. Ele olha para ela e diz assim: eu disse para você que um dia eu viria. Jesus, com toda a sua humildade, com todas as suas virtudes, pegou aquela mulher nos braços, secou as suas feridas e permitiu com que ela desencarnasse com um pouquinho de gratidão que ela não estava tendo até aquele momento. Então essas são as virtudes. E essa faz parte da moral que Jesus e Kardec afirmam nos seus escritos que ele quer que nós sigamos. Ninguém está pedindo para ninguém ser santo. Mas se nós pudermos ser um pouquinho melhor hoje do que a gente foi ontem, e um pouquinho melhor amanhã daquilo que nós somos hoje, nós estamos no caminho da evolução. Eu agradeço por esses minutos que para mim são preciosos, estar na companhia de vocês. Nós vamos fechar os nossos olhos nesse momento para agradecer ao Mestre, agradecer aos mestres do ensino, agradecer ao irmão Luiz, o mentor deste lar, pela oportunidade que nos dá de aprendermos a cada vez que aqui entramos. Deus nosso Pai, Senhor Jesus nosso Mestre,
nossos mentores espirituais, espiritualidade amiga que tanto nos atende, nos ajuda, nos auxilia. Nós agradecemos por esses momentos, por esses minutos, que nós compartilhamos as máximas do Cristo. Que nós possamos nessa noite ter absorvido aquilo que de melhor o Senhor tem nos dito, através dos irmãos, dos espíritos amigos, encarnados, os desencarnados. E que nos comprometemos daqui para frente a proliferar aquilo que viemos aprender, para que possamos ser contribuintes na evolução do ser humano. Nós vamos encerrar o nosso Evangelho, nossa palestra, com a oração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa libertação, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Tenha uma boa noite.